Bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu, Alan Henrique, trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Essa ideia aqui, você precisa entender um pouquinho do plano cartesiano, onde você faz gráficos. Aqui, conforme sobe, é uma maior quantidade de pessoas, e aqui é a diferenciação. Aqui extra negativo e aqui extra positivo. Esse modelo de curva aqui se chama curva de Gauss. Esses instrumentos que eu acabei de descrever aqui é para nós pensarmos o seguinte. Para imaginar certas qualidades que o ser humano pode ter e imagine as pessoas que têm de mais e as pessoas que têm de menos. Por exemplo, as pessoas que são extra negativo, não vamos falar negativo no sentido de ruim, é negativo no sentido de pouco, menos, certo? E extra positivo não no sentido de que é bom, mas no sentido de que tem mais. É quantitativo, não qualitativo. Por exemplo, quantos anões tem? Pessoas que são abaixo de 1,10 m. São poucas. Mas quantas pessoas têm mais de 2,10 m? Também são poucas. Entendeu? Negativo porque elas têm menos altura e aqui positivo porque tem mais altura. Quantitativo, não qualitativo, relembrando. Agora vamos para outras medidas de quantidade. Por exemplo, dinheiro. Quantas pessoas são extremamente pobres? Não tem nada, não tem comida, não tem lugar, e às vezes para beber, porque é mendigo, precisa pedir para os outros. Fica para o lado de cá. Mas quantas pessoas são extremamente ricas, que têm muito dinheiro, têm bilhões e bilhões nas contas? Ficam do lado de cá. Entendeu? Essa curva não é exatamente precisa, mas ela é só para ilustrar que os seres humanos têm muitas distâncias entre elas. Por exemplo, quantas pessoas são recordista mundial nos esportes? Geralmente são poucos recordes, certo? Por exemplo, até mesmo um nadador como Michael Phelps, que ele tem 28 medalhas olímpicas, ou 30, não sei, perdi as contas, acho que nem ele sabe de cabeça. Tem uma quantidade enorme, não é dele todos os recordes na natação. Algumas outras pessoas têm esses recordes mundiais. Então quer dizer que as pessoas que são o melhor em muitas coisas, estão pro lado, em algumas coisas, estão aqui. São pouquíssimas que são o melhor em alguma coisa no mundo, mais do que todo o resto da população. Mas também é muito pouca pessoa que é o pior em tudo, que é o último. Ou seja, da mesma quantidade que só tem um primeiro lugar, só tem um último, mas um montão no meio. E quem que é esse meio aqui? Se aqui é o extra negativo, esse aqui é o extra positivo, na verdade o que está dentro desse comum aqui é a ordem. Veja só, ordem. Então aqui é o extraordinário, percebeu? Porque abaixo, olha lá, ó, isso aqui, ó, a diferença desse para esse não é muita coisa, o resultado desse para esse aqui não é tanta coisa, mas se você colocar desse para esse aqui, é muito estrondosa a diferença. Por exemplo, extremamente pobre, bilhões na conta, entendeu? Extremamente conhecido, por exemplo, é famoso, tem um escritor que tem o seu livro traduzido em 30 idiomas. Do lado de cá, um cara que escreveu um bilhetinho e a namorada jogou no lixo antes de ler. Então, ou seja, é muito extremo aqui o que eu quero dizer. Então, acontece que nós devíamos correr para fora do extra negativo, fugir do extra negativo e ficar contente se a gente passou pelo menos dessa linha aqui, ó, porque entramos na ordem, entramos no ordinário. Mas ordinário, repara, ordinário parece uma coisa negativa. Ah, seu ordinário é usado até como xingamento. Ou seja, a mesma coisa de falar seu comum, seu básico. Parece uma ofensa usar a palavra ordinário, mas ordinário é aquele que está dentro da ordem. Acontece então que, como a coisa virou, deixa eu usar uma outra cor de caneta aqui para ficar diferente para vocês perceberem. Era assim, ó. Daqui para cá era ruim. Era ruim ter pouquíssimo dinheiro, era ruim ser o pior, era ruim ser... E daqui para frente já era bom. Deixa eu usar outra caneta. Lá. E daqui para frente já era bom. Lógico que todo mundo queria passar da linha do ordinário para cá para o extraordinário positivo. Mas acontece que nós fizemos um juízo de valor onde a coisa mudou e a linha está aqui e o que está abaixo dessa linha é mais valorizado.
E o que está acima dessa linha, opa, peraí. O que está abaixo dessa linha é valorizado. E o que está acima dessa linha aqui é desvalorizado. Ah, você não consegue ser o melhor policial do planeta? Você pode ser o pior bandido, ou seja, o melhor bandido. Você não consegue ser o cara que mais constrói as coisas? Você pode ser o cara que mais destrói as coisas. Você é o artista que faz as coisas mais bonitas do mundo? Você também pode ser o artista que faz as coisas mais feias do mundo. Que não é para poder chocar as pessoas pelo belo, você não choca as pessoas pelo belo, pelo bem feito, pelo correto, você choca as pessoas pelo ruim, pelo grotesco, pelo horrendo. Por quê? Porque pelo menos você está abaixo da linha, você está no extraordinário, não no ordinário. Restauração de valores aqui, meus amigos, o correto é aqui, ó. É muito melhor estar no ordinário do que no extraordinário, para o lado negativo. Quer ser o melhor? Quer crescer bastante? Corra para o extraordinário positivo. Só ser extraordinário significa que você não é comum, mas não significa necessariamente que é uma coisa positiva. Eu usei exemplos que não são juízos de valor no começo, como por exemplo, altura, dinheiro, mas são juízos de quantidade. Agora o juízo de valor, valor moral, ser bom, ser decente, cumprir a ordem ou não aceitar que ordens esdrúxulas se tornem a norma. Como, por exemplo, você ser obrigado a negar o que seus olhos estão vendo e mudar o seu idioma simplesmente por causa de uma paranoia coletiva. Bem, meus amigos, esse é o Clique. E se você gostou dele, assista o próximo. E para esse aqui, curte, comenta e compartilha. Até o de amanhã.